Eu quero meditar com os irmãos por alguns instantes no texto que nós lemos. Nós vamos ficar apenas com o verso 28 do texto lido. Repito, o capítulo 8 de Romanos é um capítulo em que Paulo vai falar sobre a vida no Espírito, sobre a transformação que há na vida de alguém que agora tem o Espírito Santo habitando nele. Ele não anda mais segundo a carne, a sua mente não é mais dirigida pela carne, pelos desejos carnais, mas pelo Espírito. E depois a nossa leitura começou quando Paulo nos lembra que há uma recompensa, que há o que ele chama de glória futura, que não é comparável a nada, não dá para se comparar com nada que nós vivemos no tempo atual. Os sofrimentos do tempo atual não se pode comparar com a glória que nos será revelada. E depois, no verso 28, que é o tema nosso desta noite, ele diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então o tema de hoje é aperfeiçoados pela adversidade. É verdade que muitos dizem assim: bom, se Deus me ama, se Deus é amor, e se Deus pode todas as coisas, por que eu preciso sofrer? Por que o sofrimento? Muitas pessoas talvez reconhecessem Deus se não houvesse sofrimento. Mas o sofrimento ele tem um propósito muito importante, que é nós nos entregarmos completamente a Deus. E mais do que isso, nós reconhecermos os milagres de Deus, como foi dito aqui para esta criança, e conferirmos glória para Deus. Então, o sofrimento nos prepara para isso. E é verdade, a nossa vida seria tão melhor, tão mais fácil se não houvesse as lutas. Seria tão bom se nós pudéssemos passar por essa vida sem nenhum percalço, sem nenhum sofrimento. E é isso que muitas pessoas pensam. Mas Paulo aqui no capítulo 8, verso 28, a mensagem desse texto não é uma mensagem de otimismo humano, do tipo, no final vai dar tudo certo. Você pode estar sofrendo, mas no final Deus vai ajeitar as coisas e vai acabar tudo bem. O que Paulo está nos ensinando aqui, o que esse texto diz, é muito mais do que isso. É algo muito mais sublime do que apenas vai dar tudo certo no final. É a garantia, uma garantia dada por Deus, de que nenhuma dor, nenhum sofrimento, nas mãos de Deus, será em vão. Deus utiliza desses mecanismos, Deus utiliza deste método para nos aperfeiçoar. E é isso que Romanos 8, 28 nos ensina. Deus, estando no controle de todas as coisas, Ele tem controle de cada situação. E Ele usa cada situação para aperfeiçoar a nossa fé. Eu imagino, eu não quero... Poderia até citar alguns aqui que eu tenho certeza que foram assim. Hoje se usa um termo hoje, o Nutella, O que é o Nutella? É o filhinho, é a filhinha que não sofre, que não tem, ninguém discorda dele, tudo que ele precisa, tudo que ele quer é feito. Mas alguns aqui, eu me incluo, sofreram um pouco mais na sua infância, Trabalharam cedo, ia para a escola a pé, conheceram o que era uma vara, Amós? Que era um fio de ferro. O chinelo já é uma coisa mais moderna, mas lá atrás era o fio de ferro, era a vara. Então assim, a pergunta é, se não existisse essa disciplina, qual seria o caráter de nós que passamos por isso? Então assim, a disciplina ela não nos destrói, ela nos dá consistência. Ela nos coloca numa condição de aprendizado e de estar disposto e preparado para enfrentar qualquer situação. Enquanto a geração Nutella tem dificuldade de ouvir um não, Tem dificuldade de enfrentar levantar às 6 da manhã, por exemplo, ou ir a pé para a escola, a pé para o trabalho. Isso é um crime. Eu vou denunciar vocês no conselho tutelar, não é assim que a gente ouve falar por aí? Então é mais ou menos isso. Se nós fôssemos criados apenas sob bênçãos de Deus, certamente nós viraríamos as costas para Ele e não valorizaríamos quem Deus é. Como infelizmente muitos filhos que têm tudo dos pais acabam não reconhecendo esse cuidado que os seus pais têm por eles.
Mas Deus conduzindo soberanamente e sobrenaturalmente todas as coisas, porque todas as coisas estão sob o seu controle, Ele usa esses percalços nas nossas vidas, sempre com um propósito. Deus trabalha com propósitos. Então, sofrimentos, lutas, dores, perdas, todas as dificuldades que nós enfrentamos na nossa caminhada, elas se transformam em ferramentas de amadurecimento espiritual nas mãos de Deus para nós. Então, muitas pessoas entendem esse texto, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eles acham que esse bem de Deus é o bem do pai bonzinho, é o bem da riqueza, é o bem da prosperidade, é o bem da saúde, é o bem da ausência de problemas, de conflito, é o bem da felicidade. É como se fosse um bem-estar perene e imediato. Infelizmente, esse é um erro muito comum e muitas pessoas interpretam mal esse texto. Mas o que de fato esse texto quer dizer? Repito, o capítulo todo nos oferece uma visão do que Paulo está querendo nos ensinar. Ele está falando muito mais do que coisas, do que conforto, do que conquistas. Paulo, o verso 29 vai dizer que este bem é sermos moldados à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Esse é o bem que Deus faz para todos aqueles que foram chamados e o amam. Então, portanto, o bem que Deus promete aqui, o bem prometido não é de caráter material, não é um conforto material, mas é espiritual, é um aperfeiçoamento, é um crescimento espiritual, visando a nossa salvação. E este bem sim é um bem eterno. A salvação é algo que ninguém tira de nós. Paulo não está dizendo que Deus vai fazer tudo como eu quero, que Deus vai fazer tudo como você quer. É óbvio que não é isso que ele está dizendo. Assim como também ele não está dizendo que Deus vai fazer com que todas as coisas acabem bem, porque isso também não seria verdade no mundo em que nós vivemos. Afinal, há muitos finais infelizes deste mundo. Por quê? Porque nós vivemos num mundo caído. Nós vivemos num mundo contaminado. Nós vivemos num mundo que não dá para esperar essa perfeição. Essa perfeição existe sim, existirá no céu. É lá que nós vamos desfrutar desta perfeição, porque o céu é o lugar onde Deus preparou para nós gozarmos eternamente. Então, neste mundo caído, nós vamos ter que conviver com as adversidades. E elas não são, repito, castigos. Elas são uma escola de disciplina para nós. E dentro disso eu pergunto para você, você já pensou ou você sabia que por trás de cada adversidade que você enfrenta, por trás de cada provação que você enfrenta, tem um propósito de Deus em andamento? Deus tem algo maior por trás disso? Lá no final do sermão talvez você entenda, mas eu quero que você acredite que Deus usa as adversidades para forjar em nós o caráter de Cristo. Não tem outra forma, não é de outra forma que nós vamos nos moldar, que nós vamos desenvolver a nossa fé, que nós vamos buscar ao Senhor, que nós vamos oferecer uma adoração sincera a Ele, que não seja através das adversidades. E se você perceber, se você observar, você vai descobrir que Deus usa mais as adversidades para nos ensinar do que a sua própria leitura bíblica. Então, se eu preciso saber sobre Deus, eu preciso ler a Bíblia. Então faça uma conta aí, se Deus fosse te ensinar apenas pela quantidade de leitura bíblica sua, onde você estaria no seu aprendizado? Mas através das adversidades, você tem aprendido muito mais. Através das lutas, através das dificuldades, é como se fosse um degrau. Então você está caminhando, aí você encontra um obstáculo. Se você para ali, estagnou, morreu, acabou. Mas você não para ali, você olha para cima. E esse olhar para cima tem sentido espiritual. Quando nós estamos encurralados, quando nós estamos em grandes dificuldades, nós olhamos para Deus. E quando nós olhamos para Deus, nós sabemos que tem um próximo nível. E nós passamos para o próximo nível. E vamos caminhando até encontrar um novo obstáculo. E assim nós vamos percorrendo essa nossa caminhada. É assim que nós vamos crescendo em graça, em fé, em conhecimento e em experiências com Deus. Então, a razão de Deus usar as adversidades é porque elas estão presentes 24 horas por dia na nossa vida. Desse lado da vida,
não existe ninguém que está imune a dores, a sofrimentos, a perdas, a dissabores. Ninguém vai passar por esta vida sem enfrentar lutas e problemas. E eu sei que todos vocês aqui têm, é uma fila, né? A gente resolve um problema, aparece outro. Você resolve outro problema, tem outro esperando para cumprir esse propósito de Deus nas nossas vidas. É verdade que alguns são mais complexos, alguns problemas são mais sérios, são mais difíceis, mas, de qualquer forma, todos os problemas, todas as dificuldades, todas as lutas têm este propósito: cumprir o progresso espiritual ou contribuir para o progresso espiritual das nossas vidas. O apóstolo Pedro nos lembra disso. Ele escreve na primeira carta, no capítulo 12, capítulo 4, no verso 12, ele diz assim: meus amigos, ou meus irmãos, não fiquem admirados com as aflições pelas quais vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo com vocês. Ou seja, as aflições, as lutas, não devem ser vistos como, o que está acontecendo? Isto é esperado. Eu já falei aqui alguns sermões atrás, o que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E também quando a gente fala em adversidade, o Salmo 34 nos oferece um consolo, porque ele diz que o Senhor está perto de todos aqueles que têm o coração quebrantado. Então, quando Deus olha para mim, Deus olha para você e vê que nós estamos em dificuldades e o nosso coração está quebrantado, o texto diz que Ele salva o abatido de espírito. Então, você nunca vai estar sozinho, você nunca vai estar à mercê da sua força, da sua estratégia, ou da sua capacidade, ou dos seus pensamentos, porque Deus, como Abel falou aqui nesse testemunho, estará através do seu Espírito, através dos seus anjos, através da sua graça, sempre nos suportando, sempre nos acompanhando, sempre andando ao nosso lado. Então, são os dias mais sombrios, é quando o nosso coração estiver partido, é quando você se sentir efetivamente só, desanimado, quando a dor for mais intensa. Eu citei aqui a semana passada, né? Algumas das expressões para esses momentos de dificuldade. A noite escura da alma, e um dos hinos que foi cantado hoje aqui falou disso, que é justamente na noite escura da alma que o Senhor está conosco, que Ele caminha ao nosso lado. Então são nesses momentos de maior agrura, de maior dificuldade, de maior realmente provação, é que nós conseguimos fazer as orações mais sinceras. É justamente nesses momentos de mais profunda dificuldade que nós temos também as mais profundas experiências de adoração a Deus. São nesses momentos de luta, de dificuldade, que nós proferimos as mais verdadeiras e sinceras declarações de amor e de adoração e de dependência a Deus. E você sabe por quê? Porque chega uma hora que os nossos recursos se esgotam. Chega uma hora que o nosso dinheiro, que os nossos amigos, que as nossas estratégias se esgotam e o problema não foi resolvido. Então, nessa hora, nós resolvemos nos dedicar exclusivamente a Deus. Nós passamos a depender única e exclusivamente de Deus. Então, nos períodos de sofrimento, nós somos mais honestos na nossa oração. Nós somos mais honestos, mais profundos na nossa devoção a Deus. O triste é que às vezes não, quase sempre, quando nós passamos por esse processo, encontramos o socorro de Deus, né, somos resgatados lá de um mar revolto, de uma tempestade, e quando nós somos colocados por Deus num lugar de paz, de bonança, e continuamos caminhando, nós nos esquecemos dessa profunda comunhão, dessa importante e indispensável comunhão com Deus. Então esta oração, essa adoração, essa dependência, essa entrega, ela virá com as adversidades. Então é por isso que Deus permite as adversidades, porque de outra forma nós não estaremos aos pés do Senhor. Eu acho que todos se lembram, talvez não se lembre da história, mas todos se lembram do nome Johnny Tada, né, citado aqui pelo Abel algumas vezes, pelo Doni. Johnny Tada tinha 17 anos, quando ela foi dar um mergulho num lago nos Estados Unidos, e sofreu um acidente, e nesse acidente ela fraturou a medula cervical, e esse acidente deixou ela tetraplégica. Obviamente, com 17 anos de idade, ela enfrentou uma profunda crise existencial, se revoltou contra Deus, entrou em depressão, teve pensamentos suicidas,
porque ela não aceitava o fato dela ter perdido, na sua plena juventude, terá perdido a sua total autonomia. Durante um longo período de reabilitação, ela ficou no hospital, e durante esse período de reabilitação, ela aprendeu algumas coisas. Ela aprendeu a escrever e aprendeu a pintar, segurando a caneta e os pincéis com a boca, com os dentes. E as obras que ela começou a produzir começaram a chamar a atenção e ganharam notoriedade e revelaram uma resiliência e uma capacidade, uma descoberta que ela fez. Entre elas, ela mesma disse que a maior descoberta foi reencontrar a Cristo. Então, a frase, hoje ela tem 77 anos, a frase, quando a vida é um mar de rosas, passamos tempo ouvindo sobre Jesus e falando sobre Ele. Mas é somente no sofrimento mais profundo que o conhecemos de fato. Então, essa é uma realidade. Dionitada, nesse estado, ela encontrou espaço, ela fundou um missionário, mesmo tetraplégica, ela fundou uma missão, se tornou artista, escritora, palestrante, e essa ONG que ela criou, essa agência, sei lá como é que a gente pode chamar, se tornou uma defensora internacional das pessoas com deficiência física. Ela fundou esse ministério, que é um ministério de impacto real, né, de impacto verdadeiro, internacionalmente, mas principalmente espiritual. Então esse é um exemplo, pelo qual nós vemos que aquilo que pode parecer a tragédia, aquilo que pode parecer uma desgraça, Deus pode transformar em algo maravilhoso. Deus poderia ter livrado Dionitada desse sofrimento? Poderia. Como eu citei aqui semana passada, Ele poderia ter livrado José da prisão? Poderia. Ele poderia ter livrado Daniel da cova dos leões? Poderia. Ele poderia ter evitado que Jeremias fosse lançado naquele poço de lama? Poderia. Ele poderia ter evitado os naufrágios que Paulo sofreu? Poderia. Mas a pergunta é, o quanto esses acidentes na vida dessas pessoas, da Dionitada, de José, de Daniel, de Paulo, forjaram uma fé muito mais robusta na vida dessas pessoas. Tornaram o testemunho dessas pessoas muito mais forte, muito mais impactante e muito mais verdadeiro do que se eles fossem apenas pessoas bem-sucedidas. Então, é um engano pensarmos que se Deus estiver na vida de alguém, essa pessoa vai ser uma estrela, vai ser o ápice, vai desfrutar de alegria, de prazeres, de saúde, de conquistas, e vai ser tudo maravilhoso. Não existe essa possibilidade, porque o próprio Jesus disse que a nossa vida nesse mundo, ela consiste na luta, no sofrimento, na batalha diária. Então Deus não nos pouparia, porque Ele tem algo para fazer em nós, através dessa dor, desse sofrimento e dessa luta. Por quê? A cada experiência de sofrimento, a cada momento que nós passamos dessa dependência aos pés do Senhor, nós, homens e mulheres, jovens, casados, solteiros, mais velhos, não importa. É como se fosse uma ponte que Deus constrói para nos levarmos mais próximos dEle. Então, quanto mais nós sofremos, mais dispostos nós estamos a adorar a Deus. E esse é o objetivo específico das provações, das adversidades e das lutas na nossa vida. Reconhecermos que há um Pai no céu. Reconhecermos que há um Deus no céu, que cuida de nós, que cuida de cada uma das nossas necessidades, que está sempre próximo de nós quando nós precisamos dele. Então eu quero fazer uma releitura, né, um exame deste verso, palavra por palavra, para nós entendermos e não errarmos mais, ou podermos ajudar quem entende esse texto errado. Então o texto diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabemos. Nós já sabemos o final da história. Nós já sabemos o final da humanidade. Nós já sabemos o final de todas as coisas, porque Deus, na sua palavra, nos revelou. Eu sei do meu fim, e você deveria saber também do seu fim. Para onde caminham os seus dias? Aonde você vai estar na eternidade? Aonde você vai estar quando os seus dias nesse mundo, nesta vida, nesta correria que nós vivemos, se encerrar? Quando houver um basta aqui, nós deveríamos saber para onde nós estamos indo. Então, quando Paulo diz nós sabemos, é porque nós temos uma esperança.
E a nossa esperança não está em nada deste mundo. Nem em economia, muito menos em política, muito menos em riquezas. Mas a nossa esperança está fundamentada nas promessas e na certeza de que Deus controla todo o universo. Ele não é apenas o Criador, Ele controla plenamente o universo. E além disso, Ele criou, Ele controla, Ele sabe todas as coisas. E esse mesmo Deus diz para mim e para você nesta noite: eu te amo. Eu acho que isso basta. Se você tem o amor de um Deus tão poderoso, se você tem o cuidado, a promessa de um Deus tão incomparável, então sabemos, essa esperança que nós temos. Eu li essa semana uma coisa interessante, que eu acho que pode ajudar a ilustrar. Um pai levou uma criança, uma menina, no dentista. E quando ele colocou a criança na cadeira, que ele ligou o famoso motorzinho, a criança não ficou na cadeira. E conversa, e tenta, e liga. Toda vez que ligava o motor, a criança ficava em desespero. Aí o dentista falou para ela: levante-se da cadeira. Aí a menina saiu da cadeira. E falou para o pai: sente-se você na cadeira. E o pai se sentou na cadeira. E aí o pai colocou a criança no colo. E com a criança no colo, o dentista conseguiu fazer o que ele precisava fazer. Então é mais ou menos isso que Deus faz conosco, quando tudo parece impossível, quando você não consegue encarar uma situação, quando o desespero, o medo, as forças, tudo se esgotou, Deus nos pega no colo, literalmente, e nos mostra o seu amor, e nos dá segurança, e nós podemos atravessar ou passar por esta provação. É assim que Deus trabalha. E a palavra do texto diz: nós sabemos que Deus age. A própria palavra de Deus diz que Deus trabalha. Aliás, nós sabemos que há um sublime construtor, um sublime arquiteto, chame como quiser, um escultor, alguém por trás de tudo que nós vemos, criado, por tudo que é maravilhoso, por tudo que funciona bem, por tudo que está, não é uma coisa provisória, mas algo que Deus fez, algo que Deus criou e que Deus sustenta desde que foi criado. Então, esse Deus age, esse Deus trabalha, e Ele trabalha, e Ele está por trás dos bastidores, controlando mais uma vez todas as coisas. Então, a minha vida, a sua vida, o que acontece conosco não é fruto do acaso, não é sorte ou azar, mas é propósito de Deus, é Deus trabalhando, é resultado do plano de Deus. Deus tem um plano perfeito, né? A gente chama, num plano mestre, num planejamento, da onde todas as demais atividades soam. Este plano pertence a Deus. Foi Deus quem construiu. Foi Deus quem colocou cada dia, cada experiência, cada circunstância na vida de cada um de nós. E Ele continua controlando esse plano. Esse plano não fugiu das suas mãos. Ele controla cada movimento do universo. Tudo que Ele faz é perfeito, porque Ele não erra. Então, se nós temos a esperança, se nós sabemos que esse Deus nos ama, se nós sabemos que esse Deus trabalha, fez e continua fazendo, e não erra, porque Ele é Deus, eu acho que nós temos razões para descansar, para confiar nele. Deus trabalha onde? Em todas as coisas. O plano de Deus inclui a minha vida e inclui a sua vida também. O plano de Deus inclui, por mais que você não entenda, ou que você não aceita, os erros, os acertos, as mágoas, as doenças, as perdas, os desapontamentos, a morte de pessoas queridas, tudo isso está dentro do plano de Deus. Nada fugiu e nada foge do plano e do controle de Deus. Eu disse há pouco, quando o cenário se mostra mais catastrófico, quando a situação se mostra incontrolável, desesperadora, Deus é capaz de fazer aflorar o bem neste momento. Deus é capaz de fazer coisas diferentes através da dor. Nós estamos diante da mesa, e se nós olharmos para o Calvário, nós vamos ver Deus fazendo isso. Se não houvesse o Calvário, se não houvesse a morte de Jesus, aí sim nós teríamos um cenário tenebroso. E diante daquela situação fora de controle, diante daquela situação de perdição eterna para toda a humanidade, inclusive nós que estamos aqui hoje, Deus fez aflorar o bem. Deus entregou o seu Filho, Deus resolveu um problema gravíssimo que ninguém poderia resolver,
Ele resolveu. Então Deus faz com que as coisas aparentemente desinteressantes ou desesperadoras se tornem coisas boas. Repito, é difícil a gente olhar isoladamente uma circunstância, um momento e falar assim, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando de alguma forma para o meu bem. É mais ou menos como você pegar uma colher ou um copo e tomar um copo ou meio copo de óleo de soja. Eu acho que vocês não gostariam, né? Se você comer uma colher de trigo, também não parece ser muito saboroso. Ou uma colher de sal. Só que quando você pega todos esses ingredientes e faz a mistura como precisa ser feita, e coloca no forno, lógico que aí acrescenta-se o açúcar, acrescenta-se outras coisas, a água, o leite. Então, a partir desse momento, a mistura de todas essas coisas, controlada e assada no forno, se torna um bolo, e aí se torna saboroso. É mais ou menos isso que Deus faz com aquilo que nós achamos intragável, que nós achamos insuportável. Deus está construindo algo que no final nós vamos entender que era algo bom. Deus estava fazendo algo bom e nós não conseguimos enxergar, porque nós queremos desfrutar o imediato. Então você olha para uma perda, você olha para um prejuízo, você olha para uma traição, você olha para uma mentira, isso não pode soar bem. Mas no final, como diz o ditado, no frigir dos ovos, nós vamos descobrir que Deus está produzindo algo que é melhor, que é especial, que é agradável. E por que Deus faz tudo isso? Para o bem. Não significa que tudo nessa vida é bom, mas tudo que acontece, acontece para o nosso bem. Essa é uma interpretação errada, né? Todas as coisas contribuem para o bem. O texto não diz todas as coisas boas, diz todas as coisas contribuem para o bem. Então as coisas que nós não achamos boas, as coisas que nós gostaríamos de evitar, elas estão também contribuindo para o nosso bem. O propósito e o poder de Deus são maiores do que o sofrimento. E são maiores até que os nossos pecados. Repito, aqui está a mesa da comunhão. Então o amor e o poder de Deus fez com que o pecado não fosse a causa da nossa destruição. Ele proveu uma saída, ele proveu uma cura para o pecado. Então ele é capaz de fazer, curar as nossas dores, os nossos sofrimentos também. Daqueles que o amam e foram chamados. Aqui é uma coisa importante, essa promessa é para os filhos de Deus. Aqueles que vivem em oposição a Deus, eles não podem desfrutar dessa esperança. Eles não podem desfrutar desta promessa. Mas nós que confiamos em Deus, nós que temos a promessa de Deus, vivemos de acordo com o seu propósito. E qual é o propósito de Deus? Nos tornar semelhantes a Jesus. Esse é o propósito de Deus. E quando nós estivermos ou nos colocarmos diante de Deus e formos semelhantes ao seu Filho, nós estamos aptos para a glória, que é o que nós desejamos, que é o que nós esperamos. Tudo que Deus permite que aconteça conosco é para esse fim, não tem outro propósito. O próprio Filho de Deus, diz a palavra de Deus que ele obedeceu em meio ao sofrimento e ele foi aperfeiçoado na dor. E é isso que Deus quer fazer conosco, nos aperfeiçoar através do sofrimento. É verdade que às vezes vai parecer pesado, às vezes vai doer, mas Deus está cuidando. Eu quero compartilhar com vocês aqui para encerrar, um texto que eu recebi da Neuza essa semana, que diz assim: se o fardo é pesado, Deus dá maior graça, maior suprimento, se é grande o labor. Se a prova é mais dura, maior o consolo. Mais quente as chamas, mais perto do Senhor. E quando os recursos em nós se esgotarem, e a força faltar-nos para mais suportar, as fontes eternas de graça divina terão começado somente a jorrar. Amor sem limites, poder sem fronteiras, e graça infinita é o inefável amor que Deus tem por nós. Então eu acho que isso resume como nós devemos olhar para os momentos de sofrimento. Não fuja, não reclame, não murmure, mas entenda e confie em Deus. Deus é o Pai que pegou você no colo para que você se sinta encorajado a continuar. Você não está sozinho, nós não estamos sozinhos. E principalmente, o que Deus está nos fazendo. Eu creio que Deus não gosta de filhos Nutella, de cristãos Nutella.
Ele gosta daqueles que oram, daqueles que enfrentam, daqueles que lutam, daqueles que perseveram, daqueles que confiam, porque Ele é um Pai poderoso, um Pai amoroso. Amém? Vamos ficar em pé. Eu quero orar com vocês.